Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos comentar um pouquinho sobre as últimas notícias, né? Sobre o que está acontecendo no Brasil, e sobre o panorama geral também da geopolítica, né? E o que aconteceu nas primeiras semanas aqui, na verdade, a primeira, né, semana do ano de 2026, que já começou bem punk já, né? Já é gente desaparecida, invasão da Venezuela, escândalo do Banco Master aí correndo solto. Enfim, muita coisa pra gente comentar e dar uma analisada de maneira tranquila aqui e isenta. A primeira coisa a gente analisar, né, essa questão aí da invasão, né, da invasão não, da operação, né, que os Estados Unidos fizeram na Venezuela, capturando o Nicolás Maduro, e levando ele preso lá para os Estados Unidos para ser julgado, enfim. Eu acho que já tem muita gente falando sobre a análise da operação em si, né? E eu concordo com aqueles que dizem que parece que foi algo combinado, que na verdade deve ter algum tipo de acordo com o Lula, com alguém de lá de dentro da própria Venezuela, né, com algum militar de lá ou algum figurão do partido lá, chavista, e e que a operação só se deu dessa maneira por causa desse acordo ou dessa não agência, dessa não ação das próprias forças de segurança ou das próprias forças armadas da Venezuela. É, assim, fazer uma operação de 3 horas, né, com um helicóptero no espaço aéreo, que pelo menos o que se tem notícia que tem, né, baterias antiaéreas, tem bateria, tem armas de curto alcance, né, de antiaérea de curto alcance, que é ideal para bater helicópteros. Seria muito difícil não ter nenhuma perda, não ter algum outro tipo de confronto militar, enfim. Então é muito. Eu acredito nessa hipótese também. Outra coisa também, né, que chama atenção é o fato de que o Maduro ele foi levado lá para os Estados Unidos, né, e não se tem, na verdade, o Trump, ele mesmo falou que não é Maria Corina, que não é o Edmundo Gonzalez lá, não é nenhum desse pessoal da oposição. A verdade é que o próximo governante, fantoche, sei lá quem é que vai ficar lá no comando da Venezuela, vai ser do próprio Partido Chavista, porque ele mantém uma rede de lealdade maior, né? Assim, é extremamente pragmático. Os Estados Unidos não está livrando a Venezuela da opressão. Não é por causa que o cara era um ditador antidemocrático, não é isso. Não é só por causa do petróleo, também do ouro, né? Apesar de que sim são commodities extremamente importantes, especialmente no mundo de hoje em dia, que o dólar vem perdendo força. Mas é também por causa de uma afirmação de força e de um recado, né, para os outros agentes externos aí, para as outras potências, tanto para a Rússia como para a China, que mantinham uma certa proximidade com o regime do Maduro, né, o regime chavista. Então, é um recado que, olha, aqui é nosso quintal, que vai mandar a gente. E praticamente o que o Trump, os Estados Unidos estão fazendo é o seguinte, ó, vocês querem ficar o regime chavista aí? Então, fiquem. Mas que obedeçam aos nossos interesses, né? E é basicamente isso, né? Agora, eu acho muito importante a gente tirar uma lição, né? Que, na verdade, a gente não, os governantes da América Latina, né, principalmente do nosso país aí, né, os supremos aí do nosso país, os intocáveis, né? O excelentíssimo presidente Lula, os excelentíssimos aí aspirantes, né, ou candidatos, né, ao poder no Brasil. O que a gente tira de lição no caso da Venezuela? Eles tinham uma ditadura fechada, eles cercearam a opinião pública, fizeram muita coisa. Ah, eu entendo o esforço do regime chavista e do próprio Hugo Chávez, né, de blindar, de certa forma, a Venezuela das interferências dos Estados Unidos e Yankees. E eu acredito que até o Chaves ele foi muito mais bem sucedido nesse sentido do que
o Maduro muito ruim, a gente, é perceptível que não é só uma questão de autoritarismo, nem centralidade do poder, mas é uma questão também de incompetência. O cara é ruim. O Chaves, apesar de centralizar bastante, ser bem comunistão, né? Ele era um cara mais inteligente, ele sabia articular melhor, sabia jogar melhor com as riquezas da Venezuela, ele era mais inteligente. E eu entendo esse esforço do regime chavista de tornar o país, de certa forma, soberano de fato, né? Não só soberania de papel. Porém, o recado que fica, que a nossa elite brasileira deveria entender é o seguinte: cara, não adianta, se você quer tornar o seu país independente, né, de certa forma ter força aí no mercado externo, aliás, no ambiente geopolítico externo, somos soberanos, quem manda aqui somos nós. Só que se você oprime seu povo, né, mais do que uma nação estrangeira, meu amigo, é isso que vai acontecer. Uma hora você vai ser traído e o seu regime vai acabar. Então, e esse recado fica também aqui. Eu acho que é extremamente importante isso ficar para o Brasil, principalmente para as autoridades brasileiras, para os que amam os cargos brasileiros, né? Para os FUNSAs aí, porque os FUNSAs lá da Venezuela, eles estão em risco agora, né? Então, FUNSA, você que gosta, né, tô pegando esse termo emprestado aí do César Melo, né? Eu gosto muito do vídeo de César Melo, mas já que os FUNSAs, vocês só se preocupam com o de vocês, pois foi assim também na Venezuela, e agora eles estão passando por um momento um tanto quanto que eu diria um tanto quanto complicado. Então isso pode acontecer no Brasil se continuarem escravizando a população que só quer trabalhar e ficar em paz. Por que vocês acham que um general, um cara do alto poder, do alto escalão da Venezuela, traiu o regime? Por quê? Porque o país está uma merda, né? Por mais que ele esteja lá no topo da cadeia alimentar, de certa forma, ele tem um parente que não tá, né? Apesar de que você pode colocar vários parentes em várias posições, vai ter alguém que vai ficar de fora. De certa forma, quando a pobreza cresce demais, a miséria chega no nível alarmante, como é no caso da Venezuela, apesar de você estar no topo, começa a incomodar também certas coisas, né, como droga, insegurança, pobreza demais. Ninguém gosta de ver pobreza, não no sentido de não gostar do pobre, mas no sentido de que a pobreza te constrange, né, que é triste, você não quer ficar em face da pobreza, esse é um fato. Então tudo isso contribuiu para que o próprio povo odiasse o regime. Mas é um regime nacionalista? Eu posso até concordar que sim, né? Mas o que adianta? Né? O venezuelano, é igual eu vi um meme, né? Os Estados Unidos só estão aqui, só estão fazendo isso por causa do petróleo. O venezuelano sem comer há trocentos dias. E daí? Então, isso é uma coisa extremamente interessante, né? Pro cara não vai fazer diferença, meu amigo. O cara não come nacionalismo, né? O cara não come pedaço de terra, não come soberania. Então, né? Isso aí tudo entra na conta, né? Eu acho que essa lição os nossos governantes aí deveriam aprender e ficar mais espertos, né? Outra coisa também, mudando de assunto, né? Saindo desse assunto aí, vamos entrar no assunto aí da coqueluche brasileira, né? O assunto do momento, que é o que? O caso do Banco Master. Aí, meus amigos, aí é coisa pra a gente ficar um tanto quanto, assim, preocupados com os rumos, né? Eu estou vendo várias pessoas falando sobre esse caso, e um vídeo que eu acabei de ver, aliás, eu estou assistindo ainda, acabei de assistir ele ainda, que é o do Fernando Uchi, falando sobre como isso pode quebrar o Brasil, pode jogar o dólar a 10 reais, ter crise de desabastecimento, quebradeira geral, falta de dinheiro, investimento, enfim. Assim, e isso vai afetar todo mundo, tá? Todas as pessoas isso iria afetar. E uma coisa que me chamou a atenção uns dias desses para trás, e tá ligado com o assunto que a gente falou agora, do nacionalismo, e também tá ligado com o assunto do canal do César Melo, que é falar mal do FUNSA, né, do funcionário público, essa classe que hoje praticamente
a esteira de apoio do Partido dos Trabalhadores, enfim, até do STF, né? Porque hoje essas pessoas fazem parte do Estado, né? Elas vivem do Estado, elas não vivem da economia real, elas vivem dos impostos, enfim, e de tudo aquilo que o Estado proporciona. Então eles não estão ligando para a economia, né? Só que, meu amigo, esse problema do Banco Master aí, eu vi um vídeo uns dias desse pra trás, cara. E eu vou dizer quem que é, azar, o meu canal é pequenininho, não vai fazer diferença. Eu não tô acusando de nada, tá? É só minha percepção da fala do cidadão. O comandante lá, Farinaz, do canal Arte da Guerra. O cara falando que eles querem derrubar o Alexandre de Moraes. Ele é a única pessoa que pode salvar o Brasil. Cara, assim, dá até dó. Porque é extrema-direita. A extrema-direita na América Latina e não sei o que. Cara, dá até dó. Dá até pena, sabe? Assim, eu aprendi muito com o Olavo de Carvalho e tal. Eu tenho muitas ressalvas com o Olavo de Carvalho. Eu não acho que ele é nenhum parâmetro hoje pra mim como pessoa. Tem as qualidades, admiro ele por diversos motivos, mas não é nenhum santo pra mim como é pra algumas pessoas, né? Pra direita brasileira. Porém, uma coisa, ele tava certo, assim, ele não era pelo que parece, assim, ele não era tão bom filósofo assim, tão bom pensador, tão bom isso e aquilo. Mas uma coisa ele era bom, em fazer análise política. E análise de algumas coisas das pessoas. Ele falava, vocês estão depositando sua esperança lá no exército, nas forças armadas? Aquilo é um bando de sonso, é um bando de comunista. Os caras não sabem nem o que eles estão fazendo. Então, assim, aí eu vi o vídeo lá do Farinaz, coitado, ele falando que que o Alexandre de Moraes é um que pode... Ou seja, olha a cabeça de funcionário público. O cara, ele quer que o establishment funcione, é só isso, ele só precisa do Estado, ele não precisa da economia real, igual eu, que sou um CLT assalariado, igual meu pai, que é um pequeno empresário, que tem que se matar de trabalhar para tirar um sustento. Para ele o que importa é soberania e manter o Estado pagando lá a aposentadoria dele, que é pago com o quê? Então, assim, nacionalismo muitas vezes na boca desse povo é o quê? É um Estado forte para poder roubar os outros e dar para eles a pensão deles, o salário deles, porque o salário deles não vem de produção, não vem de trabalho. Aí depois ele vem falar que, não, porque não sei o que no Brasil se trabalha pouco, porque Estados Unidos isso e aquilo, porque o problema do mundo é os Estados Unidos. E ele acusa agora a extrema-direita, né? Ele falava muito do chapéu de alumínio. Onde que esses caras estão na cabeça? Assim, cada vez que... É por isso que assim, a minha admiração e o tanto que eu considero hoje assistir mais ainda os vídeos do César Mello, só aumenta, assim, a reputação dele pra mim só aumenta. Porque é incrível, cara. Você pega um funça, olha pra ele vai fazer uma merda, ele vai defender o indefensável, ele vai defender o Estado, Alexandre de Moraes, Lula, seja quem for, Bolsonaro. Se isso tiver enchendo, meu amigo, o bolso dele, e se isso mantiver o bolso dele cheio, cara, ele não tá nem aí, ele não quer saber. Isso, o senhor Farinazzo, isso não é nacionalismo não, meu amigo. Tem muito respeito para a realidade do senhor, mas o senhor está falando uma coisa que não condiz com a dignidade da sua idade, né, que requeria. Porque que adianta uma nação miserável, meu amigo, uma nação quebrada? Você tá achando que o Banco Master aí vai fazer ruim só para iniciativa privada? Você também vai sofrer. Então, assim, é incrível o malabarismo, né? O raciocínio que o cidadão faz. E acreditar em quem também, cara? Um juiz da Suprema Corte. Assim, é complicado. O pessoal tava lembrando no Twitter um tempo desse que eu olhei. Cara, o Farinazzi foi em manifestação contra o Supremo, era apoiador do Bolsonaro, agora se presta um serviço dele. Claro, concordo. Bolsonaro foi uma decepção. Claro, não estou discordando, não estou falando nem que ele devia apoiar, nem. Mas, cara, você tava defendendo intervenção lá, pô. Olha o que você tá falando agora. Entendeu? Assim, é bem complicado, cara. É bem complicado. E como eu disse, cada vez que você olha pro Funça, né? Você olha pro funcionário público, o interesse dele é esse. Por que você acha que eles defendem tanto o PT? Defendem as ações do Alexandre de Moraes? Quem são esses agentes, meu Deus do céu? São agentes de Estado.
né? São pessoas que advogam, que governam, legislam, né? Que exercem o poder em favor próprio. Então, eles sabem, tá? Todo funcionário público, né? Que ele vive do Estado, ele não vive de produzir nada. Ele sabe que enquanto tiver um tirano lá, ou seja, qualquer pessoa, para cobrar imposto, para exigir, para não ter mudança, ele vai estar com o salário dele garantido, né? Então ele advoga em causa própria. Não é porque ele não é de esquerda, a maioria dos funcionários públicos, eles não são de esquerda, não é porque eles são nobres, porque eles se importam com os pobres, muito pelo contrário, eles odeiam, né? Eles odeiam os pobres, né? Inclusive, deixa pra lá, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa pra lá. Mas assim, eu só fico um tanto quanto assim abismado o nível, né, que esse tipo de pensamento é o tipo de perversão que o funcionalismo público, né, o ganhar dinheiro sem produzir nada, ele produz na mente da pessoa. A pessoa justifica coisas que são inimagináveis. E aqui só fazendo uma parte muito pequena, eu não quero dizer que todo funcionário público é tudo igual, que é isso que eles estão fazendo. Eu não estou falando isso, eu estou só dizendo o como esse modus operandi, né, esse modo de pensamento de justificar as ações do Estado, pode ser nocivo, pode levar a coisas inimagináveis. Uma das coisas que, não sei se não me engano foi o Rudolf Hess, ele respondeu lá no tribunal lá, da Segunda Guerra Mundial, não esqueci o nome do tribunal, foi Haia, não lembro, não lembro se foi Haia, ou tem outro nome lá. Nuremberg, acho que foi Nuremberg, tribunal de Nuremberg. Uma das coisas que ele respondeu se não me engano foi o Rudolf Hess, eu só estava cumprindo ordens. Então, o cara, na sanha de fazer, né, o Estado grande, é aquilo que eu digo, é uma cascata, cara. Os caras vão defendendo coisas indefensáveis. Né, o cara, ele cumpre até a última hora. Por quê? Porque o salário dele não está na produção. O salário dele não está em fazer nada nobre, em gerar valor para a sociedade. O salário dele está ligado simplesmente ao fato de ter alguém mandando, entendeu? Alguém escravizando a vontade do outro. Pervertendo, né, o direito de verdade, pervertendo a função do Estado. Então, é triste, cara, é triste. Isso pode levar a coisas, assim, muito complicadas. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da verdade. Claro, ninguém é certo o tempo todo, mas eu penso assim, cara, se você é um funcionário público, meu amigo, você tem toda essa visão aí, o Xandão tá certo, esquerda, direita, não, o certo é o Lula. Assim, faça uma coisa que eu acho que todo mundo que tem honestidade intelectual deveria fazer, que é o quê? Se questionar de onde vêm suas ideias, seus desejos, seus anseios, né? E suas preferências, principalmente. Eu acho que é o ideal que a gente se questione se aquilo que a gente está defendendo, a gente não está defendendo por uma causa torpe, né? Por um sentimento que é simplesmente de sobrevivência ou de ganância, né? Ou de luxúria, né? Como é o caso que eu creio que está acontecendo com esses funcionários públicos, essas pessoas que ficam defendendo esse tipo de coisa, né? Cara, se não acontecer, por exemplo, se eles revogarem a liquidação do Banco Master, acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Pelo menos por um tempo. E assim, vai ser muito sofrimento, principalmente para as pessoas normais, pessoas comuns. Você que tem um pai e uma mãezinha aí, velhinho, eles vão sofrer pra caramba, né? Você que tem o seu sobrinho lá, seu tio, trabalhando lá na indústria, na oficina, cara, ele vai sofrer muito. Mesmo que você seja um funcionário público, você não vai conseguir sustentar todo mundo, meu amigo. E aí? E essa culpa vai estar sobre você. Então, se questione se você só não defende essas posições porque é o seu que está caindo no seu bolso, né? Se questione de onde vêm as suas ideias. Será que essa preferência que eu tenho aqui realmente é porque eu acredito que isso é bom ou porque eu me forço a acreditar que isso é bom para justificar o que cai no meu bolso, né? Os privilégios que eu tenho, né? Claro, ninguém quer abrir mão de privilégio. Eu sei que é difícil e é por isso que eu não estou acusando, não estou xingando, eu estou te convidando a fazer esse tipo de reflexão. E seja sincero, se você tem amor à verdade, né, àquilo que é certo, se faça esse questionamento, poxa vida. Mas, poxa vida, eu sou um funcionário público, será que eu não estou defendendo isso aqui só porque é bom pra mim? Porque, cara, se você não estivesse no lugar que você está, você não estaria defendendo o que você está defendendo. É isso por hoje. A gente tem que orar para que Deus abençoe o nosso ano 2026. Tem muita coisa para acontecer ainda. Copa do Mundo, eleições.
então o caos pode ser ainda maior. Que Deus nos abençoe neste ano, que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Que Deus nos faça passar por tudo isso. Até mais.